Hoje eu quero contar um caso que me foi enviado por uma amiga seguidora e ela relata com tantos detalhes, eu fiquei impressionada. Mas antes eu vou pedir uma coisa para vocês. Aperte o sininho, dê um joinha, me sigam, divulguem meu trabalho, porque assim mais pessoas vão poder conhecer os nossos casos, né, e estar aqui conosco em nosso cantinho. E ela começa escrevendo o seguinte: pelo amor imensurável de Deus, reencarnei com a predisposição física para exercer a mediunidade. Através dela, venho durante muitos anos participando como ferramenta de trabalho em reuniões mediúnicas em auxílio aos encarnados e desencarnados, pagando com muito amor e em suaves prestações os equívocos praticados em existências pretéritas. Como vemos, nós muitas vezes acreditamos que a mediunidade nas crianças é mais raro. E não é assim. Muitos nem sabem que possuem a mediunidade. Passam por pessoas com problemas, crianças com problemas sérios, quando na verdade são apenas maravilhosos médiuns. E ela me conta o seguinte: há muitos anos, quando iniciou nas reuniões mediúnicas, ainda bastante jovem, ela procurou, primeiramente, as reuniões mediúnicas, o tratamento mediúnico pela dor. Porque ou nós procuramos pelo amor ou pela dor. E ela procurou a doutrina espírita pela dor. Nessa época, eu lembro também, que eu também frequentei, o Coen, que era um estudo mediúnico. E assim como ela, eu também, já de início, comecei a frequentar as reuniões mediúnicas, porque já possuía a mediunidade ostensiva e que isso estava prejudicando muito a ela. Mas, como todo jovem não entendia, por exemplo, quando ela ouvia nas reuniões mediúnicas um espírito que vinha sofrendo muito com o sentimento de vingança, cheio de mágoa, cheio de revolta, de ódio. E o doutrinador falava assim: por que isso, meu irmão? Perdoa. Se não perdoar, você vai continuar assim sofrendo. Vai ficar assim até quando? Vai continuar sofrendo. Eu sei, dizia ele. Eu entendo isso. Eu tento perdoar, mas eu não consigo. Realmente, nós sabemos que é muito difícil, porque não viemos aqui para a Terra, não reencarnamos com explicações de como perdoar. Então, só conseguimos perdoar ou compreender o outro através de vários anos de experiência, de muito sofrimento. E assim aconteceu com ela. E ela falava: é tão fácil perdoar, como esses espíritos não conseguem perdoar? Assim são os jovens, julgam, condenam de imediato. E assim passaram-se os anos, até que um dia aconteceu com ela. E como nos diz, perdoa para ser perdoado. Não condene para não ser descondenados. Pois é, ela teve que aprender isso na prática. O tempo passou, até que um dia ela própria teve que perdoar. E aí quem disse que ela conseguia? Não conseguia. E chorava, e se lamentava,
Chorava tanto, dia e noite. Ela era uma professora e dava aula de manhã e era aquela correria. Dava aula de manhã, levava a filha na escola, a filha ainda criança, levava na escola, depois voltava para casa, tinha que fazer almoço, tinha que arrumar a casa, e depois ia buscar a criança na escola e voltava, e à tarde tinha que dar aula, à noite tinha que dar mais aulas ainda, e era aquela correria. Por sorte, ela dava aula de artes e foi convidada para fazer vários trabalhos fora, e o que rendia um pouquinho a mais de dinheiro, porque nessa época ela ficou com uma dificuldade financeira muito grande e ela teve que trabalhar dobrado para conseguir se manter e manter a filha. E foi isso durante mais de ano. Ela teve que aguentar tudo isso. Toda a vida dela veio assim, foi um reboliço. Mas ela não percebia que a vida é assim. Quando estamos muito parados, muito acomodados, vem a vida e dá um tapão e joga a gente para frente. Sempre nos joga para frente. É incrível. E foi o que aconteceu com ela. Só que na época não percebe. Ela não percebia que isso era para o bem dela. De início, como ela frequentava as reuniões mediúnicas, ela tinha muito contato com os protetores dela, os guias, chamados guias espirituais. Mas nessa época ela estava tão magoada, com tanta revolta, com tanta raiva, que ela bloqueava, sem perceber, essa ligação. Então ela achava que nem o protetor dela aguentou ela. Ah, meu protetor deu no pé. Nem ele me suportou. E o tempo passou e ela continuava nesse sofrimento, até que um dia ela, chorando em casa no final de semana, porque durante a semana ela se preocupava com a escola da filha, com a lição da filha, levava a filha na escola e fazia trabalhos e vendia os artesanatos, as artes que ela preparava, tudo isso, que ela fazia muito artesanato. E ela aproveitava e vendia para as lojas, tudo isso. E isso ocupava um pouco a cabeça, mas quando ela estava sossegada no final de semana, ah, como ela se lamentava. E tinha raiva dela própria também. Porque eu fui tão burra de não ter percebido antes o que estava acontecendo diante dos meus olhos e eu não via. Ah, aí quanto mais ela fazia isso, mais as pessoas se afastavam dela. Porque quem é que aguenta uma pessoa que fica reclamando o tempo todo? Que fica chorando o tempo todo? Enchendo o ouvido dos outros? Jogando para cima dos outros os problemas dela? Não mudava o disco, era sempre a mesma coisa. Ninguém aguentava. E ela cada vez foi ficando mais sozinha, mais amarga, mais triste. E era uma bola de neve, como se diz. Aí, um dia ela estava assim, muito triste em casa, chorando muito, quando tocou o interfone. E ela pensou, não é possível, meu Deus. Num momento como esse, ainda me chega visita. Pois é. Mas fazer o quê? Já tinham descoberto que ela estava em casa. Algum vizinho, fofoqueiro, tinha falado, não, ela está aí. E aí, vou fazer o quê? Tive que atender. E aí, atendi, era uma conhecida que eu não via há muitos anos. Conta ela que mandou entrar a moça. E aí, essa moça começou a contar os problemas dela. Já entrou chorando. Ela, não é possível, meu Deus. Além de tudo, mais problema.
mas foi a salvação dela. Deus faz tudo certinho. E essa moça chegou e começou a conversar com ela, a contar o que estava acontecendo. Segundo a moça, o pai dela estava com câncer de pele e estava muito doente. E ela estava sem condições de comprar uma alimentação, de comprar medicação para o pai, e estava desesperada. E aí essa amiga falou, olha, eu também estou numa situação muito difícil e infelizmente eu não tenho como te ajudar te dando dinheiro, mas espera aí, eu tenho um anel de ouro que você pode vender e ajudar seu pai, pelo menos por um tempo. Espera aí, mas você vai me dar esse anel? Mas é um anel com brilhante, um anel de ouro. Claro, mas o que adianta para viver guardado? Só vai ter valor se eu entregar para você e você transformar ele em dinheiro. Porque para mim não vai ter valor nenhum. Está aí guardado, nem uso mesmo. Essa minha amiga, graças a Deus, era assim. Ela tinha um bom coração. E aí ela continua contando. Pois então, nesse dia, eu e essa conhecida que chegou à minha porta, após relatar esse triste acontecimento com o pai, choramos juntas. Fui passar um café, tomamos um café, nos acalmamos. E quando ela estava já bem tranquila, feliz por ter tido como realizar o sonho de cuidar melhor do pai com aquele anel, e aí ela se foi. Quando ela se foi, minha amiga conta que entrou no quarto dela e começou a orar. E depois de muito tempo, já fazia tempo que ela não sentia mais quando orava aquela energia da espiritualidade ao lado dela. E nesse dia, ela ouviu o protetor dela dizendo: você conhece o caso de que quando nós carregamos uma sacolinha às nossas costas, nessa sacolinha que trazemos, uma mochilinha, deve ser de jeans, uma coisa bonitinha, imaginei assim, quando ela me contou. Nós imaginamos as nossas imperfeições todas ali. Por isso, nós não vemos as nossas imperfeições. Só vemos a do outro, à nossa frente. As nossas nós não vemos. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer aquela sacolinha aqui para frente, tá certo? E mentalmente ela fez isso, como o protetor estava indicando. E aí foi interessante, ela conta, que foi tirando como se fossem papeizinhos de dentro dessa mochilinha e foi lendo. Aí olhava, lia, ficou com vergonha, mas fez uma bolinha de papel e jogou no chão e falou: ah, mas nesse dia tudo bem, eu fiz isso. Mas nesse dia eu estava muito nervosa. Eu não tinha passado bem o dia, tinha feito passar muito nervoso, muita raiva. Tudo bem. Tirou outro papelzinho. Leu de novo. Ah, nesse dia realmente eu exagerei, né? Mas nesse dia eu acho que eu estava de TPM, por isso que eu estava muito nervosa. Fez uma bolinha e jogou fora. E assim foi. Papelzinho sobre papelzinho, foi tirando, foi lendo cada imperfeição e ela foi ficando cada vez mais envergonhada e foi ficando com o rosto quente e as orelhas queimando e já estava desesperada, já morrendo de vergonha, quando de repente ela tirou um papelzinho e leu aí, ela ficou feliz. Era uma virtude.
Mas eu tenho virtude também? Não é só imperfeição? Claro que sim, ouviu alguém dizer. Todos nós temos imperfeições e temos virtudes. E assim como você, aquele irmão que você está condenando, está apontando o dedo, está acusando, ele também tem imperfeições e virtudes. Pode não ser as mesmas imperfeições que as suas, mas são imperfeições. Assim como você também tem imperfeições que ele já aboliu. E assim, na balança, vocês estão iguais. Então não há por que ficar acusando. E assim, através de se olhar, desse olhar para si próprio e ver tantas imperfeições e qualidades, começou a ver as qualidades do outro também. E começou não a perdoar, porque perdoar é para quem não tem nenhuma imperfeição. Por exemplo, Jesus é o ser mais puro que existe. Nós ainda faltamos muitas reencarnações para chegar até Ele, até chegar aos pés da elevação espiritual dele. Mas nós podemos ir tentando, eliminando a cada dia as nossas imperfeições. E assim foi. A partir daquele dia, tudo mudou para ela. Ela começou a entender e partir para uma nova vida. Uma vida com mais compreensão. Uma vida que tornou ela mais madura espiritualmente. E é assim, através das nossas passagens por essa vida, através desses percalços, nós crescemos espiritualmente, nós vamos evoluindo. É assim que vamos evoluindo. Ela entendeu que não é acusando, não é apontando o dedo, é olhando para si própria e compreendermos o outro. Só assim poderemos amadurecer, poderemos crescer espiritualmente, e é essa a nossa missão aqui. Então, eu fiz questão de contar esse caso, porque muitos de nós, nesse momento, poderemos estar passando pelos mesmos problemas. E através desses casos, nós vamos nos conscientizando, amadurecendo e ficando mais leves, porque é esse o objetivo desse nosso cantinho. E por hoje vamos ficando por aqui. Eu vou, mas volto. Fiquem todos na paz de Deus e até mais.